Muito bem, agora 8 horas 32 minutos. Já voltamos com o nosso Folha no Ar ao vivo e a gente quer aproveitar aqui ao máximo, evidente, o tempo de hoje para continuar conversando com o doutor Arthur Borges de Souza, que é médico, neurocirurgião, superintendente do Hospital Ferreira Machado e presidente da Fundação Municipal de Saúde de Campos. E o legal do intervalo aqui é que a gente faz consulta, que a gente conta piada, a gente se diverte um pouco e eu já falei, tem que gravar um podcast aqui dos intervalos. Bom, meu caro doutor Arthur, só registrar aqui o patrocínio de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos e Laboratórios Plínio Bacelar, com Plínio Bacelar Vacina. Vou só refazer, Arnaldo, a pergunta do bloco anterior, aquele gancho que você que eu peguei na sua pergunta sobre os hospitais contratualizados, os hospitais conveniados de Campos, como que aqui tem umas terminologias em Campos aí, como foi aqueles casos lá na Câmara, né? Não é caçar, é o que, Arnaldo? É afastar, enfim. No final o cara perdeu o mandato. Ou seja, dá no mesmo. Seria possível hoje, já que a rede pública de Campos começa a respirar novos ares, pelo que eu consigo entender e ver aqui, né, no dia a dia e hoje conversando com o senhor, a rede pública caminhar com as próprias pernas sem esses hospitais contratualizados? Poder seria possível, só acho que não faz um sentido a gente fazer isso. Porque vamos dar um exemplo. A ortopedia do Ferreira Machado, a gente recebe vários pacientes e tal. O objetivo que eu tenho lá, eu queria conseguir resolver 70%, 80% dos pacientes. Porque eu vou dar um exemplo, um paciente que chega lá e tem necessidade de fazer uma prótese de quadril. O problema dele não é cirurgia, eu preciso de uma vaga de CTI. Como é que eu vou reservar uma vaga de CTI dentro do hospital de trauma? Vou marcar uma cirurgia pela manhã e ter que deixar uma vaga reservada. Eu não consigo reservar essa vaga, porque a todo momento é dinâmico, né? Você está chegando acidentados, estão chegando pacientes graves. Então, na verdade, eu vou começar a represar o atendimento disso. Então, eu acho que assim, o atendimento de oncologia, o atendimento de alta complexidade em neurocirurgia, em ortopedia, em cirurgia vascular, eu acho que isso tudo, na verdade, o fato de ser contratualizado tira a pressão de dentro do hospital. E você possibilita o hospital a fazer o que ele melhor faz, que na verdade é a rede de urgência e emergência. Hoje, a briga que eu tenho, assim, a minha luta é tentar fazer a rede de urgência e emergência funcionar do melhor jeito possível. Ali não. Ali você já tem um paciente com diagnóstico firmado e que, por vezes, precisa de um parque tecnológico muito grande, que não vale a pena, né? Em gestão hoje, a gente sabe que as coisas de alta complexidade e com necessidade de muita tecnologia, elas devem ser agrupadas para serem feitas em um mesmo local, até para que você consiga usufruir, né? Você compra uma máquina de hemodinâmica, linda, 3 milhões. E se eu não conseguir que essa máquina funcione o dia todo, não vale a pena. Eu estou investindo dentro de um local em que eu não estou fazendo um atendimento completo. Eu deixo aquela máquina ociosa. E eu poderia estar pegando esses 3 milhões e estar investindo num centro cirúrgico novo, num aparelho que vai ser utilizado numa emergência, como a gente fez agora, né? A colocação de uma tomografia nova. Se você me perguntar se você preferiria uma hemodinâmica ou uma outra tomografia no Ferreira Machado, não precisa nem pensar, eu preciso de uma tomografia nova, que foi o que foi feito agora. Doutor, a gente vai puxando um assunto e vai puxando o outro e beliscamos nele algumas vezes e não falamos sobre essa questão do atendimento regional do Ferreira Machado. Ferreira Machado tem no que a gente já conversei sobre isso com o doutor Paulo Irano, por exemplo, tem 2 fatos que sobrecarregam o hospital. Um é a questão do atendimento de trauma derivado de acidente de motos. E aqui em Campos há uma incidência muito grande desse tipo de acidente. O outro é o fato de ser um hospital regional e que atende trauma da BR-101, que é muito movimentada, além dos municípios do entorno, São João da Barra, São Francisco e São Fidélis, né? Os santos, como vocês classificam. E a minha dúvida é, isso sobrecarrega o atendimento ao campista ou isso já está pactuado e esses municípios também acabam colaborando, entre aspas, financeiramente, aí não mais entre aspas, acabam pagando por esse serviço de alguma forma. E quando é um paciente de fora, que acontece um trauma na BR-101, qual é o procedimento? A origem dele paga? A questão desses
como que a gente paga esses seguros aí que a gente paga na vida, né? DPVAT, isso também traz algum retorno financeiro ao hospital? Ou é o município que tem que arcar com isso e está preparado para isso? Então, assim, durante muito tempo a gente não sabia muito bem, como a gente não tinha acesso, né, a essa pactuação. Mas de 3 anos para cá, isso é bem pactuado. O que Campos, na verdade, é referência. Porque antigamente eles falavam assim, eu tenho um paciente em São Francisco com cálculo renal. O Ferreira Machado é referência de urologia. Não, não é assim. Na verdade, ele é referência de trauma urológico, né? Mesma situação, eu tenho um paciente vascular, a gente é referência de trauma vascular, de aneurisma de aorta. Então, na verdade, são pontos de referência. O atendimento do SUS, ele é um atendimento universal, né? Ano passado a gente atendeu um paciente da Rússia. Acho que ele estava pedalando, foi atropelado na BR, o paciente era russo. Então, assim, o atendimento ele é prestado. Agora, a gente presta o atendimento inicial, né? Se ele tiver uma fratura exposta, é colocado fixador, é feito um antibiótico e tal. Agora, a partir do momento que o paciente tem necessidade de colocar uma prótese ou ser deslocado para uma cirurgia de alta complexidade, ele tendo o cartão SUS dele, geralmente é o próprio município que faz a inserção dele nesse sistema para saber qual é a referência dele, né? Porque, por exemplo, um paciente que ele seja de São Paulo, a gente consegue transferir ele para São Paulo até para que ele possa ficar próximo da família. Mas quando o paciente é aqui próximo, São Francisco, São Fidélis e São João da Barra, às vezes a própria inserção do paciente por lá facilita o dinamismo disso. Porque, por exemplo, eu tenho uma fila, às vezes uma fila com 20, 30 pacientes pela população que eu tenho. Ele tem uma fila com 1. Então, na verdade, às vezes a inserção pelo próprio município acelera o diagnóstico dele. Mas, assim, nos últimos 3 anos, a gente tem tido uma parceria muito boa com esses municípios. Todos eles adquiriram um aparelho de tomografia. Então, a maior parte deles hoje, quando chega, já chega com pelo menos um diagnóstico. E, às vezes, quando eles têm patologias cerebrais, que tem alguma dúvida, eles fazem tomografia, mandam para mim, Arthur, doente cirúrgico, precisa vir, pode ficar. A gente faz uma orientação para eles. Mas, assim, diminuiu muito a quantidade. Mas agora o que vem realmente tem a indicação de vir para a cidade. E esse valor, pela pactuação, ele é repassado. Não existe uma verba que é repassada para que Campos faça esse tipo de atendimento. Mas essa verba, todo mundo reclama que não né? Que é insuficiente, né? Como assim, o SUS, eu tô falando, o SUS ele tem que funcionar. Mas, assim, quando a gente fala de uma rede contratada, vamos dar um exemplo de uma consulta de especialidade hoje no hospital contratado é R$10, que é o valor que é pago pelo SUS. Então, assim, para você bancar, às vezes, uma estrutura, né? Você bancar, porque não é só o atendimento do médico, né? Você está falando do atendimento do porteiro, da limpeza, do vigia, da luz, você está falando de uma série de coisas, não é o suficiente para bancar. Mas o atendimento ele persiste, né? Todos os hospitais têm. Se está funcionando, é porque, de algum modo, é possível se manter esse tipo de atendimento. Doutor, nós fizemos matéria recente, a mídia nacional fez matéria recente, em relação à falta de medicamentos, inclusive nas farmácias. Falta de antibiótico, um momento pós-pandemia, ou ainda uma pandemia menos acentuada, diminuição de oferta, enfim, contexto internacional. E se a gente for entrando nas causas, a gente fica mais um programa aqui. Mas a realidade é que havia falta de medicamento, inclusive, para farmácias no país inteiro, sobretudo aqui no estado do Rio de Janeiro. Qual é a realidade disso na rede municipal de saúde? Teve problema também? Durante o período da pandemia, o principal problema eram sedativos, né? Sedativos, que era para a pessoa realmente conseguir relaxar para poder ficar com o aparelho de respiração, os bloqueadores musculares que deixavam um relaxamento para que conseguisse ventilar. Então, durante esse período, houve realmente muita dificuldade. Hoje, a dificuldade principal tem sido basicamente soro. E não pelo fato do soro em si, né? Porque você fala assim, pô, soro é água mais eletrólito. Não, o problema hoje são os frascos, né? Existe, eu acho que uma parte do frasco que viria da China, né? E que é colocado no frasco para que você consiga colocar na veia do paciente. E pela falta dessa peça, tem tido realmente muita dificuldade. O que a gente tem feito, na verdade, é tem orientado toda a rede a fazer um uso racional. Vou dar um exemplo. Você chega pelo Doutor Marinho e você vai aplicar uma dipirona, um tilatil, porque você está com uma dor. Antigamente você colocava um frasco de 500 ml, né? Pô, coloca um frasco de 100, coloca um frasco menor. O paciente não precisa de hidratação. Ele está ali para pegar uma veia, né? Aquilo ali está ali só para manter a veia dele. Então, assim, deixa esse de 500 para a gente usar no hospital de trauma, que é o que a gente tem feito hoje. Os frascos maiores de 500 ml de 1 litro, a gente tem direcionado para o Ferreira, para o São José e para o HGG. E os frascos de 100, 250 ml, a gente direciona para as UPHs. Na parte de curativo, antigamente se usava soro.
para fazer curativo. Hoje não, vamos usar água destilada. Você pode usar uma água estéril. A gente tenta adaptar e fazer um uso racional. Antibióticos estão faltando? Então, a amoxicilina clavulanato está muito difícil. A gente substitui por outro, faz uma quinolona, substitui. Então, assim, a gente tem feito normativas, conversado com os diretores para tentar fazer um uso racional, porque senão a gente não vai conseguir suprir. Se a gente, para cada paciente que fizer um curativo no São José, a gente usar 2 frascos de soro, não vai ter limite, né? Vai realmente faltar em algum outro local. Então, o que está sendo tentado ser feito hoje é realmente o uso racional desses itens que estão com dificuldade no mercado. Mas cabe ressaltar que é uma dificuldade nacional, né? Não é dificuldade de campos, né? Mas, de todo modo, a gente tem conseguido fornecer. Você citou várias vezes durante a entrevista a questão inevitável, o setor mais atingido pela pandemia, obviamente, é o setor de saúde, né? Não tem... Claro que a economia sofre as sequelas, a educação sofre muitas sequelas, mas, obviamente, que a saúde é o principal. E você citou várias vezes, citou o caso de São José, que o São José se transforma em hospital Covid, depois sai, não é mais hospital Covid. Na nossa última conversa, em janeiro, você me relatou que o Ferreira Machado precisou ter leitos novamente exclusivos para Covid naquela época. Estamos vivendo um período de alta de casos, apesar da vacinação, e a maioria deles moderado, mas nas últimas 2 semanas o campus teve 12 mortes. Né? Até temos uma matéria que eu trago amanhã na edição da Folha, já anunciando aqui uma das pautas. A gente vai falar sobre essas 12 mortes. Peguei algumas informações junto à Secretaria de Saúde. Mas a pandemia deixa legados, muito tristes, mas também aprendizados. Um deles você está falando aí agora, que é essa questão de remanejamento de medicamento. O que mais fica de legado para a rede de saúde em Campos, para vocês que enfrentaram de frente esse atendimento da pandemia? O que fica de legado desse período difícil e que você acha que não muda mais? A partir de agora vai ter que continuar assim? Foi o que a gente conversou. Na verdade, eu acho que o principal, o que faltava aqui em Campos, a gente tem um número bom de hospitais, pelo menos eu considero, né, de unidades pré-hospitalares, de UBS. O que faltava era a gente dinamizar o fluxo. O Cláudio chegou a perguntar para mim o que eu achava de nota, se está bom. Para mim está longe ainda. Está longe de estar bom ainda. Eu acho que existem coisas que têm que ser feitas ainda para que a gente consiga funcionar. E eu acho que a principal dela é a gente dar celeridade às informações. Eu acho ainda o sistema muito disperso ainda, né? Funcionando de modo individual, né? E eu acho que uma rede como a de Campos deveria funcionar de modo coletivo. A gente precisaria realmente de uma central que fizesse essa interlocução entre os hospitais, né? Porque às vezes você fala assim, nossa, tem um paciente que rodou numa ambulância 2 horas para encontrar uma vaga. Não devia estar rodando, né? Ele devia ter um sistema que me mostrasse para onde ele deveria ir. Mas a gente ainda não conseguiu montar essa estrutura, porque ficou tudo muito pulverizado, né? Eu tinha várias unidades, mas cada uma trabalhando de um modo individual. E hoje o que a gente pensa na gestão é trabalhar de modo coletivo. Eu quero ter as referências, mas eu quero saber o que está acontecendo na outra unidade, né? Como hoje, de certo modo, até acontece. A gente, no final de semana agora, o HG estava muito cheio, Ferreira Machado recebeu pacientes clínicos. O diretor de lá entrou em contato, doutor Vitor, olha, Arthur, está complicado, eu estou com muito paciente, não sei como é que eu vou conseguir passar agora final de semana e tal. Tem leito, vamos readaptar, vamos reorganizar. A gente traz, São José começou a receber, fez o ajuste de Covid de novo, está recebendo os pacientes Covid lá durante esse período. Mas acaba que, pelo Covid, como você falou, a gente não conseguiu fazer a rede funcionar plenamente, porque o próprio São José ainda não conseguiu mostrar o hospital como o hospital da Baixada, né? Continua ainda sendo um hospital uma unidade que está lá, mas não serve a Baixada como deveria servir. Só vai conseguir servir quando acabar realmente, quando o Covid se encerrar, dos casos graves, né? No Ferreira Machado hoje eu não tenho mais leito exclusivo Covid, acabou. Eu tenho alguns pacientes, principalmente da ortopedia, como a ortopedia está muito dinâmica agora, né? A gente está no meio do mutirão, muitos pacientes saindo. A média de permanência de ortopedia lá agora está 4 dias. Então, se o paciente chega, faz os exames, risco cirúrgico e já sai para operar. Então, acabou dinamizando muito. Então, a gente aumentou muito esse fluxo de pacientes. Alguns estão positivando, mas assintomáticos. Então, a gente, na verdade, isola por 5 dias, né? Coloca na mesa de enfermaria, no 5º dia, faz um PCR negativo e já transfere. Então, a gente conseguiu fazer uma dinamização disso. Mas acho que a gente tem um longo caminho pela frente para
assim, que eu acho que fica aceitável. Ficar 100% não vai ficar nunca, né? Porque existe uma diferença do atendimento que tem que ser dado e do atendimento que é esperado, né? Cada um espera uma coisa do atendimento, né? Tem um cara que vai no médico, gosta do médico brincalhão. O outro vai, pô, esse médico faz muita palhaçada, não gosta, gosta do médico sério. Então, assim, na verdade, cada um vai querer uma coisa. Mas o correto, o oferecimento correto, a gente tá nesse caminho. Eu ia falar aqui se já não reclamaram do soro de 100 ml. Tão pequenininho o soro. Não, a gente é assim, né? Mas não é verdade? O paciente, quando vai lá com uma dor, não, o soro é para hidratar. Se ele não precisa de hidratação, por que a pessoa usa um soro grande? Agora, quando chega um acidentado, por que eu vou usar um soro pequeno? Não faz sentido. Então, na verdade, vai ser racionalizar o uso disso. E isso foi realmente uma das coisas que a gente modificou no pós-pandemia, fazer realmente um ajuste melhor do funcionamento do uso. Deixa eu só, para fechar, Arnaldo, aqui, duas localidades que eu citei, e aí se for falar, tem Imbé, tem Serrinha e tal, mas aqui que já tem uma base pronta. Farol de Santo Tomé, que tem sempre uma demanda grande, pediátrica também muito grande. Como é que está a situação lá? E Travessão de Campos, que é o PH, né? Que tinha uma unidade pré-hospitalar. Sim. As duas unidades, na verdade, estão em reforma, as duas estão reformando. Travessão está sendo feito um ajuste do teto, né? Que problema crônico daqui de Campos são os tetos das unidades, está sendo corrigido, né? E o Farol, eu tive lá semana passada, a gente teve com a equipe lá, eles estão fazendo uma reforma inicial, mas está prevista uma reforma até o final do ano, né? O prefeito tinha anunciado que faria uma reforma maior, porque Farol é uma unidade sui generis, né? Você atende 25 mil habitantes, mais ou menos, Farol, 25 a 30 mil habitantes durante o inverno, né? Durante esse período, mas no verão é 110, 120 mil, então assim, há necessidade de uma expansão, mas a parte de funcionamento do Farol tem sido bem adequada, inclusive eu acho que lá, por incrível que pareça, a gente está completando a equipe de pediatria. Se não me engano, só tem um dia que está sem pediatra lá. Então, a gente está conseguindo oferecer, porque realmente é um local muito distante, né? Mesmo você tendo São José no caminho, não adianta. Mesmo você vindo assim, correndo, é 40 minutos. Então, acho que há a necessidade realmente do Farol de ser oferecido uma coisa um pouco diferenciada. Talvez durante o inverno, a gente fez até um ajuste relativo a isso. A gente tinha ortopedia, tinha ortopedia 24 horas no verão. Chegou no inverno, o movimento é menor, a gente diminuiu para 12 horas. Então, tem ortopedista de dia, de noite não tem necessidade, porque não tinha um volume, né? Quando eu chegar no verão, eu volto a ortopedia para 24 horas. Tem que ser feito também um movimento sazonal. Vamos concluindo. Falta de mais uma? Claro, falta de assunto não é. É falta de tempo. A gente fica aqui de olho no tempo. Antes de você fazer a sua última, posso só registrar aqui? Ana Célia Ágio Rosa. Tem gente que falando que ama o senhor, doutor. Só combinou com esse pessoal não, né? Olha lá. Não, o pessoal elogiando, agradecendo. A Ana Célia diz que teve aqui a Carla Maia, né, médico excelente, cuidou da minha mãe e meu filho. Outra aqui que registrou, ele é uma pessoa maravilhosa, Carla Maia. Ana Célia, precisei ligar para a Secretaria de Saúde ontem e para orientação sobre positivado de Covid. Foi bem atendida. Bibinho Amaral está falando que Maicon Cruz anunciou que conseguiu uma emenda de 500 mil para o PH de Ururaí. Tem Ururaí também, né? Campos é muito grande, essa coisa toda que a gente está falando. Tem o Juninho Virgílio, vereador. Doutor Arthur e sua equipe faz um excelente trabalho e por aí vai. Como eu já disse aqui, alguns outros também. E naturalmente fica Ururaí, como disse aqui o Bibinho. Como é que está a situação de Ururaí? Na época de Mocaiber prefeito, e a gente cobria muito essa época, né? Então depois a gente passou mais para estúdio. E aí prefeito, não, perdão. Na época de Mocaibe, secretário de saúde, não era nem vereador, tinha ganhado para vereador, mas assumiu a parte de saúde do município, de Arnaldo Viana. Ele mostrou a gente lá na secretaria, de meu Cláudio, quero fazer aqui um cinturão da saúde em Campos. Aí pegava Serrinha, pegava aqui Três Vendas, Santa Maria, Santo Eduardo, Morro do... para não chegar aos problemas simples, digamos assim, ao centro de Campos, aos hospitais principais. Então, na verdade, esse projeto é o projeto atual, né?
Ururaí, a gente entende que tem necessidade de uma unidade nova. Eu acho que precisa de uma unidade realmente moderna, mais adequada, com fluxo melhor. A unidade ela funciona muito bem. O diretor de lá, o Sérgio, é um cara muito empenhado em fazer que aquilo funcione. Eu tenho assim, muito pouco reclamação, né? Notícia de problemas com o Ururaí. Os problemas que o Ururaí tem hoje são problemas estruturais, né? Foi feito muitas adaptações para que funcionasse como unidade pré-hospitalar, mas o próprio local não é condizente com isso. Então, assim, há um projeto de ser feita uma nova unidade para que seja transferida a unidade lá. Cara, falou, ele não combina não, ele é muito bom mesmo. Tenho que agradecer pro pessoal. E Travessão, realmente, está se fazendo essa reforma, mas o objetivo é que realmente Ururaí e Travessão funcionassem como interpostos, né? O São José já está funcionando como interposto da Baixada. A partir do momento que estiver funcionando, só em você conseguir ter 14 leitos intensivos, um laboratório funcionando no local e uma tomografia, eu acho que já vai segurar muito bem a Baixada, né? A pediatria voltando a atender daqui a 1, 2 meses, estando com a equipe completa de pediatria, eu vou conseguir segurar muita coisa na Baixada. E Travessão seria, para mim, muito importante, porque a população de lá, em torno de 40 mil habitantes, me seguraria Santa Maria, Morro do Coco e Santo Eduardo, né? Evitaria realmente que o paciente chegasse aqui, não pela questão de não poder chegar, pode, mas simplesmente não haver, às vezes, a necessidade. Se você tivesse um oferecimento do serviço de qualidade próximo de casa, por que eu preciso me deslocar para um local mais longe? Então, na verdade, é oferecer a qualidade melhor próximo da casa dele. A gente pode... Você queria fazer mais uma pergunta? Não, vamos lá. A gente pode falar sobre essa questão do Ferreira Machado. Eu gostaria de voltar, quase que não sai, gostaria de voltar ao assunto regional, né, dessa questão do atendimento regional aqui, São Fidélis, São Francisco e São João da Barra. São municípios que economicamente até começam... São Fidélis menos, e São Francisco começou a ganhar uma parcelinha de royalties. São João da Barra é um município rico, não proporcionalmente muito mais rico do que Campos na questão administrativa, né? As prefeituras, se a gente comparar o que per capita, o que a prefeitura de Campos arrecada é menor do que aqui São João da Barra arrecada, mas ainda assim existe essa dependência, entre aspas, de São João da Barra em relação a Campos. Agora, o que a gente ouve também é que essa dependência ela é regulamentada. O município não pode se declarar sua independência aí em relação ao atendimento de saúde. É isso mesmo, Arthur? Você atua também como um coordenador regional. Eu queria que você falasse basicamente disso. Esses municípios precisam realmente do atendimento em Campos? Isso é pactuado, isso é regulamentado e tem que ser assim? É do mesmo modo que a gente já conversou antes. Na verdade, tudo depende da população em que você assiste, do raio de ação daquela região. O que ficaria hoje, o que seria mais correto? Seria a alocação do recurso no local onde tem maior utilização deles. Então, assim, São João da Barra, a gente resolveu na Santa Casa lá montar um serviço de cirurgia cardíaca que vai ser revolucionário. Pô, mas pela população, a incidência é de um caso a cada 10 mil. Vou ter 3 casos por ano. Então, você vai estar alocando um recurso muito grande que vai ser importante para 3 pessoas, mas quando você aloca aquele recurso lá, você deixa de alocar para 29 mil pessoas. Então, na verdade, o objetivo tem que ser, para São João da Barra, seria realmente um serviço de qualidade na atenção básica, nas policlínicas, na fase inicial. Agora, ter um serviço de neurocirurgia, um serviço de ortopedia de alta complexidade, vascular, realmente não faz sentido. O correto é realmente você ter centros de referência, centros de pactuação. Muita gente, durante um período, falou assim, vou dar um exemplo, aneurisma cerebral, a gente não tem um centro em Campos, tem um centro em Itaperuna. Por que não tem um centro em Campos? Porque Itaperuna fez primeiro, né? Hoje não tem como ter em Campos, porque lá já fez uma pactuação para atender a região. Aí você fala, mas Campos não mereceria ter? A incidência de aneurisma é de 7 casos para 100 mil habitantes. Então, em Campos, você vai ter 35 casos por ano. Então, você não justificaria você implantar tanto dinheiro, sendo que já tem um local que faz essa assistência dessa população. E do mesmo modo, você vai pegar esse dinheiro e vai alocar para ser utilizado numa situação em que o grupo, né, a população em geral, seja melhor assistida. Eu acho que essa que é a grande tendência hoje do SUS, que funcione desse jeito. Mas na sua pergunta em específica, realmente não teria como, porque pelo tamanho da população não comportaria um hospital de grande porte lá. Nós estamos falando de São João da Barra por ser o mais rico, sim, mas isso é a realidade para São Francisco, para São Fidélis. Mas a população é mais ou menos parecida, é mais ou menos parecida. Nogueira. Bom, meu caro doutor Arthur, vamos tocar o hino do Fluminense aí também, para fechar o programa. Ele tem direito à música. Ele pediu, a música que ele pediu é realmente um hino, né? Não é uma música simplesmente, né?
A gente quer muito te agradecer aqui por tudo, né? Principalmente pela disponibilidade sempre com que nos atende, não só nas entrevistas, né, Arnaldo, aqui para o programa, mas tanto para conteúdo para o jornal, para a rádio, enfim, para todo o grupo Folha da Manhã. Desejar muita sorte sempre, né? E dizer que a gente vai continuar aqui de portas abertas para que a gente mantenha esse diálogo, essa troca de informação e de cobrança, que a nossa parte é cobrar, né? E naturalmente reconhecer também, não há problema algum quanto a isso, que a gente faz com maior alegria, porque quando o setor público funciona, faz a parte dele, nada mais é do que obrigação do trabalhador, do servidor, do político, fazer a coisa correta, do ser humano, fazer o que precisa ser feito. Mas a gente vive em tempos difíceis. Ontem eu conversava com o Marco Antônio, que vai entrevistar o Cícero Melo, que é da ESPN, colega de Marco Antônio de televisão, que vai fazer uma homenagem ao Fred hoje à noite aqui, às 18 horas. Aqui, o Cícero Melo já gravou o papo de vocês. Olha, ligou um ouvinte: por que vocês são parciais? Só falaram do Fluminense. E como assim? Fazer um evento, né? Não estou falando de Flamengo, estou falando da despedida de Fred. Então, assim, o negócio está bem tenso, bem complicado. Até, assim, esse momento todo, até sobressair em destaque desse momento, é muito bacana. E naturalmente, é claro, graças ao senhor, sua equipe, a coisa toda que começa a funcionar em outro, como diz o jogador do Flamengo, em outro patamar. Boa sorte, sucesso e muito obrigado aí sempre pelas informações e disponibilidade de estar aqui conosco. Eu agradeço muito assim, a chance de estar aqui realmente, me sinto em casa. Acho um programa excelente e assim, eu acho que quando a gente vem aqui e conversa, acho que a própria população começa a entender melhor como as coisas funcionam. Eu não fico chateado da população em algum momento reclamar, porque tem que ser reclamado realmente, né? Claro. Às vezes a pessoa não sabe como proceder, não sabe como resolver aquilo e ela vai procurar, na verdade, uma resposta. Então não vejo problema nisso. Mas acho que a população tem que ficar mais próxima, tem que tentar ajudar. Uns 3 meses atrás, a gente foi na feira hospitalar em São Paulo. E aí eu tava lá e mandaram uma mensagem para mim: olha, então uma pessoa aqui fez uma reclamação que não tem um papel higiênico no banheiro. Ela estava desabastecida de papel higiênico no Ferreira Machado. Eu falei, mas não podia ter conversado com alguém? Eu falei, mas ela vai conversar com quem? Ela não sabe para quem pedir. Então o que a gente fez? A gente comprou um celular, colocou na hotelaria, botou um monte de placa no hospital. Se você notar que está faltando alguma coisa, falta papel higiênico, entre em contato com esse telefone e avise. Então, hoje ele faz contato direto e a pessoa está sem sabonete no banheiro tal. Eles colocam e respondem, foi colocado. Custa a gente fazer uma coisa pequena, então, na verdade, a população funcionando como um fiscal, mas de um jeito legal, que vai ajudar a gente a funcionar. Então, assim, eu fico feliz com isso, peço para a população para que, eu sei que a gente já vem de muito tempo, mas que tenha paciência, porque assim, a gente tem a intenção de melhorar. O foco é a população, é melhorar o atendimento, é fazer que o SUS funcione de verdade e a população seja bem atendida. Esse é o foco da Fundação, da Secretaria de Saúde, da Prefeitura. O prefeito Vladimir e Frederico são muito empenhados na área de saúde, como vocês mesmo falaram, né? Acaba que um grande calcanhar de Aquiles é a saúde e não está sendo, né? Não tem sido. A gente tem conseguido manejar. Mas temos um caminho pela frente, tenho certeza que nos próximos meses teremos muita coisa nova para mostrar. Perfeito. Bom, Neto. Eu para agradecer ao doutor Arthur, como o Nogueira colocou, sempre disponível, seja para a rádio, para o jornal, quando a gente precisa falar com ele. É importante esse canal de comunicação com a imprensa. Nós nada mais somos do que pontes, né, de levar o que vocês têm, informar a população e esse diálogo, como você colocou, quanto mais pessoas estiverem fiscalizando, mais vai funcionar. Isso seja vereador, que às vezes tem gente que reclama vereador de oposição. Acho que a oposição sistêmica de política, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas a oposição, por exemplo, é muito boa, que ela às vezes está mais atenta do que o cara da base a certos problemas e acaba levando o governo a tomar providências. Mas só que vereadores são 25, a população toda, né, ajuda muito mais quando pode fiscalizar. E que esse canal de comunicação com a população possa se expandir e o melhor de tudo, que saúde não seja mais problema, né? Uma coisinha ou outra pontual sempre vai ter, nunca vai ter jeito, mas que não seja uma questão que pareça sistêmica, que pareça que nunca vai ter solução. Boa sorte aí na caminhada. E que Fred faça mais um amanhã, né, para fechar. Que ele vai 200, né? 200, né?
E deu uma sorte com o Corinthians danado, né? E fechou o olho e mandou. Se bem que ele de olho aberto não está muito diferente de olhos fechados. Mas tem, para nós, para torcedores do Fluminense, com certeza, ele é um dos grandes ídolos, né? Eu acho que assim, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, mas o Casal 20, até o Aloysio que zoou a gente aí, que diz que o grande ídolo do Fluminense é Tato. Tato é do Paraguai, né? Então nós temos agora um ídolo nacional. Pronto. Um abraço, doutor. Fique à vontade, se quiser acompanhar aqui o fechamento do programa, fique à vontade. Caso queira também já agilizar a sua vida, também esteja à vontade. Como diz Ariano Suassuna, que a pessoa tem que ter o mínimo de educação na vida, o mínimo. Quer falar mal de mim? Espera eu sair. Então, se você Vai lá ligar. Meu caro Arnaldo Neto, rapaz, eu quero já são 9h03. Fique à vontade, tá? Mais uma vez, obrigado. E vai em paz com Deus aí, tá? Boa sorte sempre. Sobre os comentários do final do programa que nós prometemos, você falava. Vamos rapidamente, né? Que já estouramos. Já passamos aí, hoje é sexta-feira, já tem gente aqui querendo sair mais cedo. Acabou que não saiu o nome do remédio, né? Polícia, só um fato novo aqui, ó. Polícia Federal prende suspeito de mandar matar Bruno e Dom, o indigenista, e também o outro era jornalista, né? O Rubens Vilar Coelho, Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, mas que não nasceu na Colômbia. Foi à delegacia depor e negou envolvimento no crime, mas foi detido em flagrante por apresentar documentos falsos. Câmara de Campos, situação bombástica aí. Parece que a coisa começa a dar um sinal aí para a situação, né, de ganhar um trunfo, de ganhar uma carta na manga, já que o TJ, o Tribunal de Justiça, autorizou a Câmara a prosseguir com o processo de cassação dos vereadores da oposição. Essa decisão é diferente da primeira instância de Campos, né? A segunda instância é o TJ. Então, quer dizer, e lá o juiz foi claro, eu li sua matéria, seu blog, ele falando que o judiciário tem que ser harmônico, né? Tem que se harmonizar com os poderes e não pode interferir, que eles literalmente se virem aí com seus problemas. Isso deu uma carta na manga à situação. É mais um trunfo que eles têm nesse momento em que a oposição tem a mínima maioria, que é de 13, ou a maioria mínima? A maioria, né? Enfim. Mas não deixa de ser, Nogueira, um trunfo, sim. Mas é bom a gente contextualizar aí o que aconteceu em relação a essa decisão. Não é uma decisão. Quem recorreu, por exemplo, não foi o Fábio Ribeiro, não foi o Juninho Virgílio, o Leon, o Maicon, quem mais faz parte da mesa que eu não estou esquecendo, o Bruno Viana, enfim, não foi um membro da mesa diretora entre os titulares e suplentes. Quem recorreu, o Dandinho também é membro da mesa, quem recorreu foi a Procuradoria da Casa. Claro, a Procuradoria da Casa sempre a gente vai destacar que é próximo ao presidente, é próximo à mesa. Afinal, quem indica o procurador-geral é o presidente da Câmara. Mas foi um recurso da Procuradoria, por quê? O juiz de primeira instância, ele apontou a inconstitucionalidade do artigo 14, se não me falha a memória, artigo 14 da Lei Orgânica do Município, que determina que 5 faltas consecutivas dentro do próprio mês, essas 5 faltas gerariam a perda do mandato eletivo, a perda do mandato por parte do vereador. O presidente do TJ, em exercício, ele é vice-presidente do Tribunal de Justiça, ele entende de forma contrária. Ele entende que não há inconstitucionalidade ali, e quem resolve isso é a Câmara. Então, o recurso não é um recurso político, é um recurso de esfera de interpretação de leis. Por isso, houve esse recurso por parte da Procuradoria de se há ou não inconstitucionalidade
em relação a esse artigo 14 aí da lei orgânica do município. O TJ entende que não, suspende o habeas corpus, a medida de segurança do juízo local, e agora a Câmara pode prosseguir com o processo de cassação. Vai prosseguir? Não sei. A última informação que a gente teve do próprio Fábio Ribeiro, buscando lá nos meus arquivos do blog dessa novela toda que se arrasta desde 15 de fevereiro, o próprio Fábio falava que esses processos estavam no armário, que estariam em negociação. O que seria essa negociação? Essa negociação seria, à época tinha também aquele pedido para afastar o Fábio e o Juninho da mesa diretora. Então poderia ser, vamos tira de um lado, tira de outro e segue o jogo. Existia essa conversa. E existem outras questões que também são interessantes para o governo. Hoje nós estamos discutindo, por exemplo, o percentual de remanejamento para o próximo ano. Só que amanhã a gente deve aprofundar que o mais difícil para o governo nem está no percentual de remanejamento, em outra emenda da oposição, e a gente deve estar aprofundando isso na edição de amanhã da Folha. Pode-se negociar, entrar num acordo com relação a isso? Pode, tudo pode, né? Mas a gente não sabe ainda qual vai ser a condução da Câmara em relação a esse processo. Até porque não houve ainda, Nogueira, uma notificação formal do TJ à Câmara. Foi ali no limite. A Procuradoria da Câmara esperou até o finalzinho para entrar com recurso, pedindo a suspensão, um agravo pedindo a suspensão. Entrou, conseguiu esse agravo pedindo a suspensão e hoje pode. A Câmara pode prosseguir com esse processo. Se vai, eu não sei. E também tem outra coisa. Isso vai subir. Isso pode ir para a turma, isso ainda dentro do TJ, pode subir para outras instâncias. Isso não acaba hoje. E nós já estamos aqui em julho, 8 de julho, daqui a pouquinho acabou o ano. Vem eleição, vem Copa do Mundo, é um ano que passa, dessa vez de forma invertida, né? Vem eleição primeiro, depois Copa, é atípico. Normalmente é Copa, depois eleição. Mas, enfim, o ano dá-se a impressão de que o ano passa ainda mais rápido. E aí vai ter que ter eleição da mesa, outra mesa assume e a oposição tem maioria, deve levar a mesa diretora. Então, são várias nuances que podem ser levantadas a partir desta decisão do TJ, mas, como você colocou, com certeza dá um trunfo ao governo. Quando essa liminar saiu favorecendo a oposição, dizendo que não podia prosseguir com os processos de cassação, deu um gás à oposição. E, tipo assim, o governo estava tentando, mas não conseguia. O governo que digo é a base governista. Estava tentando, mas não conseguia nada que pudesse parar, entre aspas, os vereadores. Agora é o contrário. A justiça, mais uma vez, referenda que os atos que estão sendo feitos pela mesa, apesar de haver contestação dos vereadores de que seriam arbitrários, a justiça não entende assim. A justiça entende que está sendo dentro da regra do jogo, está sendo com o regimento debaixo do braço, como eu já falei diversas vezes ao longo dessa novela, na minha interpretação. Eu não sei se está correto, digamos assim, de forma moral. É legal, mas é moral? Não sei. Não estou entrando nesse mérito. Mas agora, há legalidade nos atos praticados pela mesa, referendados pela justiça local e agora no Tribunal de Justiça. Quem quiser apelar, obviamente, pode recorrer a instâncias superiores. Mas hoje a Justiça dá parecer favorável. Tanto à suspensão da eleição da mesa, que foi um ato decidido pelo presidente Fábio Ribeiro junto com a mesa diretora, quanto à instauração dos processos de cassação. Discordo totalmente, aí é a minha opinião, dessa questão de caçar vereadores por esse motivo. Acho que o vereador só perde mandato em um crime inafiançável, em algo que seja que suje muito a imagem do vereador, né, que seja incontestável. Agora, por faltas justificadas e justificativas negadas, a gente vê que é ali também um jogo de interesses políticos em cima daquela questão. Como discordo totalmente do movimento da oposição naquela época, de faltar a sessão. Eu acho que eles poderiam obstruir dentro da sessão, entendeu? Poderiam vetar tudo que fosse entrado na pauta, porque tinha maioria, a não ser em caso de maioria de 2/3. Enfim, foram estratégias que foram adotadas e que agora as consequências delas vão aparecendo. Não vejo, Nogueira, possibilidade de caçar ninguém.
Mas é um trunfo, sim, é uma carta na mão que o governo tem, a base governista tem agora. Eu quero te perguntar, oposição, quando fala caçar os vereadores de oposição, são os 13? Os 13 São 13 vereadores? processos. São processos individuais. É cassação pra danar, hein? Acho que nem a Chequim teve tanto assim. A Chequinho de eleitos pegou 11. Entre eleitos e suplentes eu perco as contas. Aí dá em tudo. Aí não tem computador que tem jeito. Aí só buscando lá nos arquivos do blog, do meu blog, do blog da Suzy Monteiro, que passou por esse episódio aí. Aliás, é horrível, né? Teve as redes sociais invadidas, pedindo dinheiro em forma de golpe. Mas graças a Deus já conseguiu recuperar o acesso às suas redes. Suzy Monteiro, que por anos contribuiu com a Folha da Manhã, e tem uma história muito forte ligada ao jornal e a gente, né? Eu, quando entrei em política, trabalhava junto com Suzy. Eu fui repórter de Suzy, fui editor de Suzy. Tive a honra de trabalhar com ela em todas as funções na questão de cobertura política. Mas só acessando os arquivos desses dois blogs para a gente saber quantos foram. Tá, mas aí, uma outra questão também é o seguinte, mas o regimento não diz que 5 ausências, 5 faltas, não dá cassação? E aí eu complemento, peraí, mas aí é uma peça montada, porque antes as faltas eram justificadas e o presidente aceitava a justificação. Agora apresentamos as mesmas justificações e o presidente passou a não aceitar. Mudou o comportamento do presidente do dia para a noite. Então, assim, é um clima bem complicado aí de resolver. Ou seja, se o Aloysio passear lá com o cachorro lá dele, como aconteceu na volta das férias ali pelas beiradas da Câmara, como diz o Maratimba lá em Marataízes, pela beira da Câmara, o cachorro dele, será que vai voltar a ficar arrepiado de novo? Vai ter confusão de novo daquelas bravas aí, com arma, coisa complicada. Nogueira, o embate vai existir sempre. Nós temos vereadores combativos bons de tribuna, né? Nós temos alguns vereadores que são bons de discurso e combativos, que vão mesmo para essa questão, tanto de um lado quanto de outro. Mas eu tenho um termo que eu uso desde o início dessa cobertura, e aí, seja aqui na Folha FM, seja nos comentários que a gente participa na Inter TV, seja no blog, na coluna de opinião do jornal, sempre a gente pontuou que, para a população de forma geral, o que estava mal não era o vereador X ou o vereador Y. Obviamente que o vereador Fábio Ribeiro ganha maior destaque por ser presidente. O vereador Marquinho Bacelar ganha maior destaque por ter sido o presidente eleito. Então são os nomes que ficam aí, digamos, na linha de frente. O vereador Nildo Cardoso, que é o voto contestado. Nildo que indicou o voto no Marquinho. Nildo depois, ele foi lá, não teve seu voto registrado nominalmente, e realmente não teve, uma falha da mesa diretora que não chamou, e isso criou ali toda uma celeuma que se arrasta até hoje em relação à eleição. No voto, o governo perdeu, ninguém tem dúvida disso. O próprio Fábio admitiu aqui em entrevista, o Vladimir também comentou sobre isso, perdeu no voto, perdeu na estratégia, mas regimentalmente há essa questão que realmente o voto do Nildo não foi computado. Beleza, isso aí é uma questão. Só que os vereadores começaram a entender, no meu ponto de vista, e converso com muitos deles, que não era a imagem de um ou de outro que ficava queimada nessa briga toda, era a imagem da Câmara institucional, e aí colocam os 25 no mesmo barco. Obviamente que quem comanda o barco, como eu falei, né, vai ter um destaque maior, assim como quem está prestes a comandá-lo. Mas todo mundo entrava na mesma celeuma. Então eu acho que os ânimos estão começando a se, digamos assim, a ficar tudo mais tranquilo. Os ânimos estão começando a ficar mais tranquilos na Câmara de Campos. Pode mudar? Pode. Eu lembro da última sessão que eu fui, já era quase 1h da tarde, a sessão começa às 10, com algum atraso, mas normalmente às 10. Já era quase 1h da tarde, estava uma tranquilidade, uma serenidade. Começou a discutir o subsídio do diesel. Marquinhos do Transporte sobe à tribuna, vai defender o projeto, apesar de ser de oposição. E aí, quando os permissionários do transporte alternativo começam a se queixar, Marquinhos vai e me solta: quem não estiver satisfeito, que deixe o transporte. Nogueira, aquilo virou... nitroglicerina pura. Nossa senhora, o negócio pegou fogo, levantou todo mundo e quase sai confusão.
Então, assim, Câmara é muito instável, né? Parece que está tudo muito tranquilo, está uma serenidade, uma fala muda todo o contexto da sessão. Mas, ao que me parece, os vereadores estão mais atentos a essa percepção popular de que a briga entre eles não faz bem para a cidade. Elas devem existir, mas não chegar a uma questão de, às vezes, quase ter agressão física. Discutem as ideias, brigam as ideias, não as pessoas, né? Já dizia há muito tempo Tancredo Neves. Então, não acredito que teremos em breve aquela questão ali, aquela mobilização de embate físico. Mas, se o processo de cassação seguir, vai ter. Né? Porque aí é uma questão delicada. E você colocou, o regimento diz que 5 faltas perde mandato. O regimento não diz isso. Não, eu estou explicando. Sim, não é o regimento. Por favor. É a lei orgânica que traz nesse tal artigo 14. Tal artigo 14, a lei orgânica determina isso. Mas há uma outra interpretação nacional, e aí me foge o conhecimento que não sou jurista, não sei de onde que vem, que tem que ser em um período X. Acho que as 5 faltas têm que ser diluídas num período maior. Faltar a 5ª parte das sessões no ano, alguma coisa assim. Me foge aqui, eu não vou entrar em detalhes. Mas existe um outro cálculo para isso em relação ao ano. Entendeu? E aí, e essas 5 faltas não correspondem a esse percentual que precisa ter em relação ao ano. Então, essa é a questão, se há legalidade ou não para o município, para uma lei orgânica, determinar esse número de faltas. Essa é a questão jurídica. Mas eu acho que caçar vereador eleito no voto é errado. Só se tiver crime. Se tiver crime, não tem discussão. Se tiver crime, não há o que se discutir. Quem comete crime não pode ter cargo público, não pode estar à frente da representação de cidade, nem no executivo, nem no legislativo. Agora, se não houver crime, se for uma questão aí, de falta, tem o salário descontado, tem que ter o salário descontado, né? Mas não tem necessidade de se chegar a uma punição severa como essa, que acaba anulando a voz da população. Goste ou não da legislatura atual, dos vereadores que compõem a legislatura atual, os 25 só estão lá porque a população votou e escolheu esses representantes. O carro do céu nem veio de Marte, né? Como diz aí. Neto, são 9h19, caso queira algum outro destaque para amanhã no Jornal Impresso, Folha da Manhã, né? Fique à vontade, caso contrário, vai assistir o espetáculo do Fluminense amanhã, não perde não. Eu vou perder, amanhã é dia de confraternização com os amigos da Neta porque eu tô precisando de uma folguinha, sabe? Santo Cristo. Peguei alguns plantões consecutivos aí por questão de Como é que é o nome do seu vizinho lá que... Meu amigo Cabeça. Jonathan. Cabeça vai estar? Com certeza, Nossa. Né? Com certeza. Estaremos todos juntos. Se Deus quiser, mais tarde estarei no Plataforma. Então, esse fim de semana de folga, mas tem a edição para fechar. Não vou adiantar a edição toda, né, Nogueira? Já queimei um aqui falando sobre essa questão da Covid, né, que realmente vai ter uma matéria sobre isso, a pauta está até comigo. Mas tem outras matérias interessantes e importantes para discussão que com certeza vão fomentar assuntos aqui para o Folha no Ar na próxima semana. Será que Fábio Ribeiro vai ser ouvido pela Folha da Manhã? Fábio Ribeiro já foi ouvido ontem, mas o que ele falou, basicamente, e aí eu não tenho por que não falar aqui, é que não tem o que comemorar ou que comentar sobre a decisão judicial. Só o que ele ressaltou é que o que eu acabei de dizer, a Justiça realmente tem referendado as decisões da mesa. Goste ou não da decisão da mesa, na Justiça eles estão conseguindo manter o que a mesa determinou. Goste ou não da suspensão da eleição, goste ou não da abertura desses processos de cassação, e eu não gosto, acho que não deveria ter acontecido. Entendo também politicamente, quando o Fábio faz isso, é uma forma de, segundo ele fala, de chamar os vereadores de volta à sessão, naquele momento que eles estavam em protesto, obstruindo a realização das sessões legislativas. Mas, goste ou não, tanto em um caso quanto no outro, o judiciário acabou por referendar a decisão da mesa diretora. E aí é uma outra discussão e cabe recurso em outras instâncias. Amigo, bom final de semana e até breve, se Deus quiser. Semana que vem, quem estará na bancada aqui é o Aloysio, na próxima semana você. Então, bom final de semana, na medida do possível aí, depois que tiver tudo pronto para o Jornal Folha da Manhã, de amanhã, quase que não sai também,
Um bom final de semana. Bom descanso. Valeu, Nogueira. Bom final de semana para você. Beto aqui no estúdio, todos os nossos ouvintes. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Neto. Fechamos por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou, participou, interagiu aqui conosco. A gente volta na segunda-feira com o Folha no Ar. Você segue ligado aqui na Folha FM. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinas.